Então, por favor, pegue a palavra de Deus e abra no Evangelho de João, capítulo 14. Nós vamos ler aqui o versículo 30 e o 31. Vamos ficar todos de pé em reverência à palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 30. Jesus disse o seguinte, e ele está conversando com os discípulos. Ele diz assim: já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. Amém? Jesus está conversando com os discípulos lá no Getsemane. É cerca de meia-noite de sexta-feira. É a última noite de vida de Jesus. E ele diz: já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim. Jesus sabe que agora ele vai ter que lutar contra o príncipe deste mundo. Jesus está se referindo a Satanás. E Jesus não pode mais falar com os discípulos. Ele já falou bastante. Já falou muito. Eu vou reler mais uma vez estas palavras do versículo 30. E você que está comigo aqui na sede da Paz e Vida, repete em seguida. Vamos lá. Já não falarei, bem alto, já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim. Amém? Você crê que isto aconteceu? Nós temos o relato fiel daqueles últimos momentos da vida de Jesus. As palavras foram transcritas por uma testemunha ocular, uma pessoa que estava lá. João, o discípulo, ele estava lá. Ele ouviu Jesus dizer isso. É como se uma névoa tenebrosa tivesse envolvido o Monte das Oliveiras. E o Getsemane, onde Jesus suou gotas de sangue, era o seu altar íntimo de oração. Então ele disse para os discípulos: vamos-nos daqui. E Jesus está indo ao encontro do príncipe deste mundo. Você acredita nisso? Então vamos dar a melhor salva de palmas para esta palavra que nós acreditamos. Mas a melhor salva de palmas, uma grande salva de palmas. Aplaude, aplaude, aplaude mais ainda. Isso, aplaude, aplaude, aplaude. Abre a tua boca e glorifique a Deus. Isso, dá glória, dá glória. Você que está nos ouvindo à distância, junte-se a nós aqui em São Paulo. Glorifique a Deus conosco. Isso, aplaude e dá glória. Continua, continua. Pai querido e Deus amado, nós queremos ouvir a Tua palavra agora, mas não dita por um homem. Queremos ouvir a Tua palavra através da Tua própria boca. Então vem com Teu Espírito Santo. Tome os lábios do pregador, tome a boca do mensageiro. Fale o Senhor agora. Envia a Tua palavra com poder e autoridade. E que a Tua palavra vá, percorra toda a terra e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome de Jesus. Diga amém, Jesus.
Glória a Deus. Podem se assentar, por favor. Cerca de meia-noite de sexta-feira, podemos dizer a última madrugada de vida de Jesus. Jesus está agoniado. Ele já orou e já teve a resposta do Pai, que não há outro meio. Ele vai ter que beber aquele cálice. Não há outro cálice, não há outro jeito. Jesus está pronto para o combate. E ele sente a aproximação do príncipe deste mundo. Ele havia dito aos discípulos: esta é a hora e o poder das trevas. Ou seja, todo o inferno, todos os demônios, todas as legiões, todas as falanges vão se concentrar agora contra uma única pessoa na terra: Jesus. Eles querem derrubar Jesus. É Jesus contra o inferno inteiro. E ele sente a aproximação do príncipe deste mundo, que está incorporado em um dos seus discípulos mais chegados, Judas Iscariotes. Durante a celebração da Páscoa, o diabo incorporou em Judas e saiu. Jesus sabe que Judas está incorporado do príncipe deste mundo. Ele avisou os discípulos: um de vós é o diabo. O príncipe deste mundo está em Judas Iscariotes, o chefe de todos os demônios, o maioral das trevas, está incorporado em Judas Iscariotes. É a hora e o poder das trevas. Jesus sente a aproximação do príncipe deste mundo e ele não tem medo. Do diabo não. Ele estava aflito por tudo que haveria de passar e não por medo do diabo. E Jesus diz aos discípulos: e o príncipe deste mundo nada tem em mim. Mas o diabo vai tentar ter algo na vida de Jesus. Como que o diabo tenta ter algo na vida de alguém? Provocando uma reação. E sempre uma reação pecaminosa. O diabo consegue ter parte com uma pessoa quando ele provoca e a pessoa cai. E aí, naquela reação pecaminosa, o diabo tem parte com a pessoa. E Jesus diz: o príncipe deste mundo se aproxima, mas ele nada tem em mim. Porém, o diabo vai tentar, e ele é o tentador, vai tentar ter algo em Jesus. Agora é o ataque mais fulminante, é o ataque mais pesado. Não é de hoje que Satanás vinha combatendo Jesus de várias maneiras, mas ele se manteve íntegro, sem pecado. Então agora é a última chance para Satanás. Ele tem que fazer Jesus pecar. Ele tem que fazer a missão de Jesus fracassar. Então o diabo tem a sua estratégia. E todos os demônios do inferno estão aliados ali, com esse objetivo. Os demônios não querem Pedro, os demônios não querem João, ou Levi, ou qualquer outro discípulo. Os demônios não querem os secretários, os empregados, os servos. Os demônios querem o cabeça, querem ferir o pastor, porque ferindo o pastor as ovelhas vão se dispersar. Então o inferno se concentra em Jesus, e o príncipe deste mundo, incorporado em Judas Iscariotes, vai ao encontro de Jesus lá no Monte das Oliveiras, com aquele semblante dissimulado, com aquela cara cínica. Ele está a
acompanhado por um séquito, armado com paus, archotes, varapaus, lanças, espadas, escudos. Uma multidão subindo o Monte das Oliveiras, e Jesus vê à frente daquela multidão o próprio Lúcifer. Jesus vai ao encontro do príncipe deste mundo. E o diabo, incorporado em Judas, sabe muito bem que nada irrita mais um ser humano do que a falsidade. Fingir respeito, fingir amor, fingir amizade. O diabo sabe que isso tira qualquer ser humano do sério, e ele quer tirar Jesus do seu juízo. Ele quer abalar a serenidade de Jesus. E ele se aproxima com toda a falsidade. Para Jesus nada está encoberto, porque ele está vendo ali o próprio Satanás, de maneira dissimulada, se aproximando, com os braços abertos, com um sorriso. E o príncipe deste mundo, dentro de Judas Iscariotes, diz: eu te saúdo, Rabi, e dá um beijo no rosto de Jesus. Para um ser humano normal, que sabe que a pessoa é falsa, isso provoca uma repulsa, uma indignação, um desprezo, um nojo. O ser humano normal reage assim. Quando você sabe que uma pessoa é falsa, está fingindo para você, fingindo amizade, fingindo amor, fingindo lealdade, você fica indignado, fica ou não fica? Por dentro você ferve. O diabo esperava que Jesus fervesse por dentro, que Jesus reagisse naquela hora, e dependendo da reação, pode ser uma reação pecaminosa. O diabo acredita que provocou Jesus. Eu te saúdo, Rabi. Rabi quer dizer mestre. E ele beija a face de Jesus, como se o amasse. Sabe o que Jesus fez? Sabe qual foi a reação de Jesus? O mestre disse: a que vieste, amigo? Jesus não está sendo falso, não, nem dissimulando. Ele fala amigo, porque Judas Iscariotes era seu amigo. Judas está lá ainda, consciente de tudo. Ele não é um cavalo de um terreiro de macumba. Judas está lá consciente. E Jesus o chama de amigo. Naquela hora, quem ferve é o diabo, quem ferve é o demônio. O diabo ferve por dentro. Como assim, amigo? Como que ele chama Judas de amigo? Ele tinha que empurrar Judas. Ele tinha que xingar o Judas e dizer: saia daqui, seu falso, saia daqui, seu hipócrita nojento. O bicho ficou descontrolado. O diabo ficou doido. E Jesus está ali sereno. Aí Jesus pergunta: quem buscais? E os guardas dizem: Jesus, sou eu. Quando Jesus diz sou eu, todos os demônios que estavam nos guardas caem por terra. O inferno caiu por terra. Porque sou eu, é o mesmo que eu sou, e eu sou é o nome de Deus. Naquela hora o inferno desaba, porque o diabo, o príncipe desse mundo, queria que Jesus dissesse: não, ele não está aqui não. Não é você não, não sou eu não. O príncipe deste mundo queria uma reação pecaminosa, mas Jesus disse: sou eu, e o inferno caiu por terra. Aí Jesus espera todos se levantarem. Naquela hora Pedro, provocado pelo diabo, não por um ato de coragem, viu? Porque Pedro era um medroso.
Pedro, provocado pelos demônios que estavam ali no Monte das Oliveiras, ele pega uma espada e acerta a cabeça de um guarda de raspão e corta a sua orelha. Lúcifer, dentro de Judas Iscariotes, pensa: agora Jesus vai incentivar uma reação, eu vou conseguir. Mas Jesus diz: Pedro, guarda a tua espada. Tu não sabes que quem com ferro fere, com ferro será ferido? Quem viver pela espada morrerá? Você não sabe disso não, Pedro? Guarda a tua espada. Você acha que eu não poderia agora orar ao meu Pai e Ele não me mandaria aqui mais de 12 legiões de anjos? Como é que as escrituras iriam se cumprir, Pedro? Não perde a cabeça, não? Como é que as escrituras iriam se cumprir se eu não beber este cálice que me está preparado? E aí, Jesus se aproxima do soldado que está com a mão na orelha sangrando. O sangue escorrendo. Jesus tira a mão do guarda e põe a mão santa dele em cima. E quando ele tira a mão, a hemorragia já parou. A orelha está perfeita. A marca do sangue está ali. Mas cadê a hemorragia? O diabo fica furioso. Como? Eu queria que ele incentivasse a guerra. Eu queria que ele incentivasse os discípulos a guerrearem. Eu queria que ele dissesse: bem feito, miserável. Mas ele foi e ainda curou o guarda que quer prendê-lo. Mas eu não desisto. E aí os guardas vão avançar para cima dos discípulos e Jesus diz: a quem vocês buscam? A Jesus. Eu já disse que sou eu. Se sou eu que vocês querem, deixem eles irem embora. É Jesus que nós queremos. O inferno quer Jesus. O inferno não quer os discípulos. Esses discípulos michurucas, medrosos, nós não queremos nenhum deles, eles são fraquinhos. Se a gente conseguir derrotar Jesus, nós derrotamos o principal e acaba com tudo. Então eles deixam os discípulos fugirem. E quando os discípulos começam a fugir, o diabo espera uma reação de Jesus. O diabo gostaria muito que Jesus gritasse: seus covardes, voltem aqui! Fiquei com vocês 3 anos, dei tudo para vocês, ajudei, amei, sustentei, provi, curei, ensinei, amei, perdoei, relevei, tive paciência com vocês, e vocês fogem, seus canalhas. Você não falaria isso? Era isso que o diabo queria que Jesus falasse. Mas Jesus diz: não, é a mim que vocês querem. Deixem os meus discípulos em paz. Quero mandar uma mensagem para você que está ouvindo isso. Quero mandar uma mensagem para você que está aqui comigo nesta igreja e para quem está ouvindo pela rádio. Quero mandar uma mensagem para você que está assistindo esse DVD que um pregador do telhado te deu. Eu quero mandar uma mensagem agora para toda a igreja de Cristo que está nos ouvindo. Eu quero mandar uma mensagem agora para todos os discípulos de Cristo que estão na terra. Eu quero mandar uma mensagem agora para todos os servos de Deus que estão me escutando. Não se preocupe, o diabo, ele não vai te atacar. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo se coloca na frente para te defender. Nenhum demônio do inferno vai te incomodar. Nenhum demônio do inferno vai te tocar. Porque Jesus se coloca na frente das ovelhas. Ele é o bom pastor. Todos os discípulos escaparam. E aí Jesus é amarrado e levado para a casa de Anás. Anás tinha sido o sumo sacerdote anterior. E em Israel, o sumo sacerdote só era substituído quando morria, porque o cargo era vitalício. Mas, por motivos políticos e por vontade de Roma, Anás foi substituído por Caifás. E Caifás se casou com a filha de Anás. Então é como se houvesse em Israel 2 sumos sacerdotes.
Anás e Caifás. E Jesus foi levado primeiramente na casa de Anás, que era o sogro do sumo sacerdote atuante e no cargo Caifás. Quando chegou amarrado na casa de Anás, se reuniram em volta dele, colocaram Jesus sentado num banquinho, e ele está manietado, quer dizer, uma palavra que diz, mani de mão atada, manietado, ele está com as mãos atadas, sentado num banquinho. E Anás diz para Jesus, fale-nos da sua doutrina, e o que é que tens ensinado? E Jesus disse, eu tenho falado abertamente em toda parte, publicamente, inclusive no templo, nada disse em oculto. Se querem saber qual é a minha doutrina, perguntem aos que me ouviram, eles sabem qual é a minha doutrina. Nesse momento, o príncipe deste mundo incorpora num criado de Anás, um dos guardas do templo, um vigia particular, um servo de Anás, um simples criado. O diabo incorpora num criado. E o príncipe deste mundo se aproxima de Jesus, agora eu vou ter alguma coisa nele, e Jesus está sentado, e aquele criado olha para Jesus e diz, como respondes assim para o sumo sacerdote? Pá! E deu uma bofetada. A bofetada é uma palmada assim, ó, a mão aberta, com toda a força no rosto de Jesus. Você já levou uma bofetada na cara? Falando sério, quem já levou uma bofetada? Ah, como não, rapaz? Então vem aqui que eu vou te dar uma. Você precisa levar uma bofetada na cara para saber o que é. Eu já levei, na época que eu era do mundo, eu levei muitas bofetadas, inclusive de mulheres. Quando eu era do mundo, eu levava muita bofetada. Você ferve na hora, ferve ou não ferve? Causa indignação levar uma bofetada. Se for bem dada, então, se for bem dada, o rosto fica queimando. A vontade é revidar. Jesus tinha força para fazer naquela hora que nem o incrível Hulk, arrebentar as cordas. Bah! Pegar o servo pelo colarinho, miserável, pum! Jesus levou a bofetada, se recompôs, olhou com serenidade para o criado e disse, se eu falei mal, dá testemunho do mal. Mas se falei bem, por que me feres? Aí o diabo ferveu de novo. Não, ele tem que ficar furioso, ele tem que ficar indignado, ele tem que reagir, eu tenho que fazer ele pecar. E aí pegaram Jesus e o levaram amarrado da casa de Anás até a casa de Caifás. E Jesus vai ser interrogado a madrugada inteira. Durante aquele interrogatório, na casa do sumo sacerdote, a alta corte de Israel está reunida. Os principais juízes de Israel estão ali. É o Sinédrio, onde deve haver a justiça e a verdade. É como o Supremo aqui no Brasil. É inadmissível que o Supremo Tribunal do Brasil compactue com corrupção, com engano, com mentiras, com falsos testemunhos. Porque o Supremo Tribunal Federal tem que zelar pela verdade, pela justiça e pela lei. O Sinédrio em Israel tinha a mesma função, era a mais alta corte do país. Naquele tribunal deveria imperar somente a verdade isenta, a análise de provas. Mas aquele tribunal já está comprado. É um tribunal vendido. Todos os juízes ali, com algumas exceções de José de Arimateia e Nicodemos, com poucas exceções, aquele tribunal está corrompido, totalmente determinado a matar Jesus e começa a chamar falsas testemunhas.
Você já participou de uma audiência trabalhista, civil, qualquer uma audiência, onde a outra parte começa a mentir descaradamente? Quem aqui já participou? Levante a mão. Dá raiva ou não dá? Eu sou advogado também. Eu estava fazendo uma audiência em São Gonçalo, Rio de Janeiro, e o advogado mente descaradamente, a outra parte mente, dizendo que uma testemunha importante do caso estava no hospital ganhando nenê, sendo que aquela testemunha deles já estava com uma criança de 3 meses no braço. Já tinha dado à luz há muito tempo. Uma mentira descarada. Quando você ouve uma mentira em tribunal, sabendo que é mentira, que a testemunha é falsa, a reação é de indignação. Começaram a se apresentar naquele tribunal de Jesus, onde ele estava sendo julgado, várias testemunhas falsas, imputando coisas que Jesus nunca tinha feito, reproduzindo diálogos que ele nunca tinha falado, declarando coisas que Jesus jamais havia mencionado. Uma testemunha falsa atrás da outra, uma testemunha falsa atrás da outra. Era o julgamento do próprio Jesus. O príncipe deste mundo deu ordem aos demônios que incorporassem testemunhas falsas e foram a julgamento contra Jesus, contando mentiras. Queria que Jesus se levantasse, que Jesus protestasse. O diabo queria que Jesus gritasse: é mentira! Eu não falei nada disso, seus inventores. O diabo queria que Jesus reagisse, xingasse. Mas Jesus ficou em silêncio total. Vinham mais testemunhas falsas e ele ficava em silêncio total. Mais testemunhas falsas e ele em silêncio total. Até que o diabo incorporou em 2 testemunhas que vieram e disseram. Ele falou que ele derruba o templo de Jerusalém, em 3 dias o reedificas. Jesus pensou. Eu disse, mas não com este sentido. Eles não entenderam. Jesus poderia até interromper a testemunha. Jesus poderia reagir, poderia entrar num debate. E era isso que o diabo queria que ele fizesse. Mas Jesus continuou em silêncio. O diabo foi ficando cada vez mais irado. O diabo foi ficando cada vez mais furioso. Aí ele incorporou no próprio sumo sacerdote. Pode acreditar que sim. Caifás era um sumo sacerdote corrupto, ladrão, mentiroso, sem temor de Deus, um dissimulado, um negociante, dono dos bazares que ficavam no quintal do templo, o que lucrava com o comércio da fé. Caifás não era homem de Deus, coisa nenhuma. Aquele homem era um servo do diabo. Por isso Satanás ficou à vontade para incorporar no sumo sacerdote Caifás. E o sumo sacerdote chegou para Jesus e disse: não respondes nada? Não está ouvindo tudo o que estão falando de você? Vamos lá! E Jesus em silêncio. Aí Caifás irado: eu te conjuro pelo Deus vivo, se tu és o Cristo, o Filho de Deus, fala! Aí Jesus olhou para ele com aquela calma, com aquela serenidade. Tu disseste, mas eu te digo, que muito breve tu verás o céu aberto, e o Filho do homem assentado à direita do poder de Deus. E muito breve também, você verá o Filho do homem voltar para este mundo, cercado por seus anjos celestiais, vindo com grande poder e grande glória. Aí o sumo sacerdote rasgou as vestes enfurecido. Ele blasfemou, ele blasfemou. Não precisamos ouvir mais ninguém, o que vocês acham?
E aquele tribunal vendido começou a gritar: é digno de morte, é réu de morte, ele tem que morrer, ele blasfemou. Agora eu vou te mostrar o que fizeram com Jesus, e são os demônios. O inferno ali incorporado, vários demônios em cada pessoa. É a hora e o poder das trevas. Todo ataque contra um único homem. Eu quero que você vá comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 26. Versículo 67. Achou? Então, cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros o esbofeteavam, dizendo: profetiza-nos, Cristo, quem é o que te bateu? A cuspida no rosto é uma injúria, é uma ofensa, é uma afronta. É tirar a dignidade humana. Uma cuspida no rosto significa uma afronta profunda à dignidade humana. É o desprezo pela pessoa humana. E eles estão desprezando Jesus como Cristo, estão desprezando Jesus como Deus, estão desprezando Jesus como Messias, e estão desprezando Jesus como homem, como ser humano. E cospem, cospem, cospem e cospem muito no rosto de Jesus Cristo. Eu não sei se você já levou cuspida no rosto, mas se você já levou, você sabe o que é. A cuspida no rosto, para quem recebe, é uma afronta tão grande que a reação é automática, a reação é imediata. Mas Jesus não reagiu. E o diabo furioso, ele tem que reagir, eu tenho que conseguir fazer ele pecar, eu tenho que fazer ele se descontrolar, eu tenho que fazer ele tomar uma atitude. Vamos cuspir mais, agora deem socos nele, agora xinguem, cuspam mais, batam mais, ironizem, escarneçam. Quem é que te bateu? Deem gargalhadas, sejam sádicos, batam mais, ele tem que reagir, batam, batam, batam. E ele não reage. O diabo só queria isso para ter parte em Jesus, só isso, e ele não está conseguindo. Jesus passou aquela madrugada amarrado, por fim espancado, cuspido, e sem um único minuto de descanso, sem um copo com água, sem uma refeição. Ele é levado lá pelas 6 da manhã, até Pôncio Pilatos. Ali o diabo vai continuar agindo, agora usando os ímpios, não mais os religiosos. O diabo vai continuar agindo, usando pessoas do mundo. Jesus Cristo vai ser açoitado barbaramente. Quem sabe ele reage, quem sabe ele xinga, quem sabe ele se revolta. Vamos enfiar uma coroa de espinhos também na cabeça dele, quem sabe ele reage com a dor. Ele não reage, então vamos crucificá-lo. Vamos pregá-lo no madeiro, ele tem que reagir, ele está todo arrebentado, ele não pode continuar assim. O diabo está atacando, o diabo usa muita gente para escarnecer. São os religiosos, são os soldados romanos, pessoas do povo, e até o ladrão que estava do lado esquerdo de Jesus, morrendo numa cruz ao lado. Até a boca daquele ladrão, o demônio vai usar. O príncipe deste mundo provoca Jesus: Salvador, coisa nenhuma. Tu não podes te salvar nem a ti mesmo. Como queres ser o Salvador? Salva-te a ti mesmo, desce dessa cruz se tu és o Cristo. Provoca, provoca. E Jesus ali agonizando, sofrendo injustamente, mas não reagindo, não pecando, não protestando nada,
Das 9 da manhã até as 3 da tarde, pendurado no madeiro, vazando sangue, passando mal, sentindo dores, câimbras, falta de ar. Jesus está sofrendo muito ali. Ele tem tudo para dizer: que droga de vida, eu não mereço isso, que injustiça. Mas ele não abre a boca, ele fica quieto o tempo todo. Ele fala algumas coisas, mas nada que pudesse ser um pecado ao reclamar. Não tem ninguém do lado dele. Ele sozinho. Naquele momento, Jesus diz assim, quase 3 horas da tarde de sexta-feira: eu tenho sede. Estou com sede. Está com sede? O demônio incorpora lá num soldado romano, coloca vinagre numa caneca. Vinagre. Chegando em casa, experimenta. Na hora que você estiver com bastante sede, viu? Coloca uma caneca de vinagre para você beber, sabendo que é vinagre. Você que costuma dormir com um copo com água ao lado da sua cama, não põe água essa noite não, põe vinagre. Quando você acordar de madrugada, você não vai lembrar que é vinagre, e bebe para você ver. E eles dão vinagre escarnecendo. O demônio está fazendo isso agora. Ele vai cuspir, agora ele vai xingar, agora ele vai reagir. E Jesus prova, é vinagre, não diz nada. E estão rindo dele. Pensou que era água. Ele não reage. O diabo quer provocar Jesus. Por que Jesus está aguentando tudo isso? Quero que você vá comigo no Evangelho de João mesmo, capítulo 12, versículo 31. João 12, 31. Horas antes de tudo isso acontecer, quando ele ainda estava lá com os discípulos no cenáculo, Jesus disse assim, João 12, versículo 31. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E dizia isso significando de que morte havia de morrer. Ele está levantado da terra. Essa era a morte que ele havia profetizado. Esse é o juízo contra o príncipe deste mundo. O diabo está ali rindo, zombando, escarnecendo. Mas o diabo ainda não se deu conta que ali é a hora do seu juízo. E que ele está prestes a ser derrotado. O príncipe deste mundo vai ser vencido. O diabo ainda ri. Pensou que era água, né? Pensou que era água. O diabo está achando que vence Jesus. E não se deu conta que é a hora do seu juízo. Que ele vai ser expulso definitivamente deste mundo. Que ele vai perder o seu reino. Que ele vai perder a sua força. Que ele vai perder o seu poder e influência. Que o diabo nunca mais terá aquele poder que ele tinha antes. Mas o diabo não sabe disso, ele está escarnecendo. Ele arruma mais gente para zombar, tentar tirar Jesus do sério. Aí, quando é quase 3 horas da tarde, Jesus levanta os olhos para o céu. Está tudo escuro, trevas na terra inteira. É a hora e o poder das trevas. Ele olha para o céu, mas ele vê além da escuridão. Ele vê os olhos de Deus. Ele vê os olhos do Pai. E Jesus diz assim: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Naquela hora o diabo fica furioso. Pai? Ele tem coragem de chamar esse Deus cruel de Pai?
Um pai que deixa o filho passar por tudo isso e não faz nada? Um pai que pode evitar tudo isso e não evitou? Isto é um pai, ele tem coragem de amar ainda este pai. E naquela hora em que Satanás, o príncipe deste mundo, ouve Jesus chamar Deus de pai, o diabo, totalmente enfurecido e descontrolado, é como se tivesse recebido uma bomba atômica no seu peito. É como se tivesse explodido uma carga de nêutrons no inferno. Naquela hora em que Jesus tomba a cabeça, o diabo cai por terra, a terra treme, é um terremoto que abala o monte Calvário, e o Filho de Deus rendeu o corpo para o Pai, o único que viveu sem pecado, o único que nunca blasfemou, o único que nunca adulterou, o único que nunca mentiu, o único que nunca murmurou, o único que nunca cometeu qualquer pecado, o único que o diabo não conseguiu derrotar. Naquela hora, o inferno caiu por terra. O terremoto foi para anunciar a morte de Jesus, mas para declarar o juízo do príncipe deste mundo. Sabe o que isso significa? Que desde a morte de Jesus, o diabo não é mais o mesmo. O diabo, quando ele anda por aí, ele dá uma de valente só com quem não conhece Jesus. Agora, o diabo que antes desprezava os discípulos de Jesus, não precisa pegar não. Deixa os discípulos de Jesus fugirem, eu quero o cabeça. Depois que o cabeça morreu sem pecado, depois que o cabeça deu a sua vida na cruz do Calvário, depois que Jesus morreu, o diabo não tem mais desprezo pelos discípulos de Jesus. Sabe por quê? Porque aquele que foi morto ressuscitou no terceiro dia. Chamou os discípulos e por todas as eras, por todas as épocas, Jesus deu poder para enfrentar o inferno. E Jesus diz a você: não tenha medo não, porque aquele ou aquela que crê em mim, e qualquer pessoa que crê em mim, em meu nome, expulsará os demônios. Agora você tem poder sobre os demônios. Agora o diabo não olha mais para você com desdém, não. Esse daí é fichinha, essa daí é fichinha. Não. Agora o diabo, quando olha para você, ele fala: essa pessoa é perigosa. Porque se ela me vir agindo na vida dela, ela vai me expulsar em nome daquele único lá, que eu não consegui derrotar. Um dia uma mulher foi num terreiro de macumba e deu o meu nome para a mãe de santo. Já contei isso. Quero dar um jeito nesse homem aqui, quero que a senhora acabe com ele. A mãe de santo incorporada lá pela entidade, que a gente sabe que é demônio. Ela olhou o meu nome, e meu nome só tem o meu, né? E Misifia, não vai dar não. Esse aqui é protegido do homem de lá de cima. Quando o diabo pensa em te atacar, ele sabe que não pode, porque você é protegido daquele, é protegido daquele único que o diabo não conseguiu vencer. Por isso que Jesus foi lá e venceu a morte, venceu o inferno e ressuscitou glorioso. Aprendeu com Jesus? Eu preciso aprender. Eu tenho um defeito muito grande, que é uma herança genética do sangue dos meus antepassados. E você também tem uma carga genética forte, né? Pastor, eu sou filho de nordestino, o nosso negócio é na peixeira, eu sei disso, fica calma aí. Ou então a pessoa vem de um povo bravo, não é? É descendente de um povo bravo. Só que mesmo que você seja descendente de um povo de sangue bravo, quando o sangue de Jesus está em você, o que prevalece é o sangue de Cristo. A gente pode até,
De vez em quando dá um ladinho para o diabo, mas a gente lembra, opa, errei, calma aí. Caramba, não me controlei. Por um momento o diabo teve parte comigo, perdi a cabeça, me descontrolei. Mas aí você cai em si, que nem Pedro, não é? Que nem Pedro. Pedro negou Jesus 3 vezes. Errou, teve parte com o diabo, usou a mentira, juramento falso, perjurou. A gente às vezes erra, mas aí vem o arrependimento em seguida. Essa é a diferença hoje entre você com Cristo e você sem Cristo. Na época que você não tinha Cristo, toma lá da cá, bateu, levou, né? Agora dá vontade de bater, mas você se controla porque agora você é de Cristo. E se você errar, oi, meu Deus do céu, que besteira que eu fiz, me perdoa. Não é? É ou não é? Nós temos que aprender com Jesus. Como é que o diabo tem parte com uma pessoa? Quando consegue provocar e causar uma reação geralmente pecaminosa. Por isso que Jesus disse, vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Toda vez que a gente erra é porque a gente não vigiou. Porque se vigiar não cai na cilada do diabo. Vamos ficar todos de pé agora. Nós temos um modelo para seguir. O modelo que nós temos para seguir é perfeito, não é? O teu modelo não é o pastor. Eu não sou modelo para ninguém, porque eu não sou perfeito. Eu não posso ser modelo para ninguém. Você não pode ser modelo para ninguém. O máximo que nós podemos ser é uma referência. Aquela pessoa é diferente porque ela é de Cristo. O máximo que nós podemos ser é uma referência para as outras pessoas. Conheço aquele fulano, aquele era um bandido miserável. Agora mudou totalmente. Olha só, não é que ele virou um modelo para alguém, ele se tornou uma referência. Mas como que ele mudou desse jeito? Se ele era um camarada que não valia nada antigamente? É porque ele se converteu e entregou a vida para Jesus. É uma referência. Nós não somos modelos para ninguém, amém? O nosso modelo é Jesus Cristo. E o nosso modelo é perfeito. E o nosso alvo é ficar o mais parecido possível com a matriz, com o cabeça. Nosso alvo é ficar bem parecido com ele. E isso é um processo que é feito pelo Espírito Santo e que depende, inclusive, do nosso próprio esforço em perseverar no caminho. O nosso esforço não nos faz merecer a salvação. O nosso esforço é dirigido para perseverar na verdade. A gente não é salvo porque a gente se esforça, mas Jesus disse, quem perseverar até o fim será salvo. O nosso esforço tem que ser para perseverar até o fim na verdade. E a gente tem que ficar com a verdade. E Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós temos que perseverar com Jesus. Temos que insistir com esse nosso modelo. E quanto mais você anda com Jesus, mais parecido com Ele você vai ficando. Quando você convive com uma pessoa que não presta, você vai fazer igual a ela. Porque quem anda com os porcos vai acabar comendo lavagem. Minha nona já dizia isso. Se você anda só com gente que tem vícios, bebe, fuma, joga, se prostitui, não é? Usa drogas de monte, você vai acabar repetindo aquelas obras. Porque você está convivendo com pessoas que não prestam. Para você ficar igual a Jesus Cristo, você tem que conviver com Jesus Cristo. É perseverar com Ele. É continuar na presença dEle e cada vez mais perto dEle. Quando a gente lê os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João,
Na minha opinião, sabe qual é dos 4 evangelhos? Qual que me parece assim mais íntimo de Jesus? É o evangelho de João. E por que João conseguiu tanto no seu evangelho, onde ele conta a vida de Jesus, bem como nas 3 cartas que ele escreveu e também no livro de Apocalipse? Como que você acha que João conseguiu essa qualidade de transmitir a intimidade de Jesus? Foi porque João, dos 12 discípulos, era o mais próximo de Jesus o tempo todo. Está escrito no Evangelho que João reclinava a cabeça assim no peito de Jesus. Vem aqui, câmera, vem aqui, Adams, vem aqui, ó. Sabe quando você tem... Abaixa a câmera aí, senão você vai me acertar a cabeça. Sabe quando você tem um amigo assim, hein? Que você gosta, um amigo do peito, né? Né? Põe a cabeça aqui. Fica mais fácil. Não é? Ó, botar a cabeça assim, isso não é uma coisa gostosa de fazer? Faz aí, vamos ver, faz aí. Ó. O que é melhor, você colocar a cabeça no peito ou a pessoa colocar a cabeça no teu peito? Experimenta aí. Eu acho mais gostoso a cabeça aqui. Hã? Por que João então conseguiu no seu evangelho transmitir tanta intimidade? Quando você lê o evangelho de João, que foi a base da nossa mensagem hoje, como é que você consegue sentir tão perto a presença de Jesus? É porque João estava sempre assim, ó. Amém? Você tem que ficar perto de Jesus. Obrigado, viu, João? Você tem que ficar bem perto de Jesus. Quanto mais perto de Jesus, mais intimidade com Ele você vai ter. E João, na minha opinião, é o cara que é mais parecido com Jesus dos 12 apóstolos. Pedro não é parecido com Jesus, não. Pedro, na minha opinião, continua aquele camarada, você já sabe, né? Não vou falar nada porque ele é meu amigo. Mas dos 12, o que é mais parecido com Jesus é justamente João. Quando João escreve, a impressão que a gente tem é que é o próprio Jesus falando mesmo. Você já notou isso? Você não sente essa mesma coisa em Mateus, Marcos e Lucas. Só em João. Porque João ficou tão parecido com Jesus que ele foi até escolhido para receber a revelação de Apocalipse. Você vê? Quem aqui quer ficar bem parecido com Jesus? Levante a mão. A gente começa se aproximando dele, até timidamente. Eu me lembro quando eu comecei a me aproximar dele, ele já tinha se aproximado de mim, assim como ele também já se aproximou primeiro de você. Mas quando eu retribuí, eu lembro como foi, de maneira tímida, um certo receio, medo. Eu ia numa igreja, já tinha entregado a vida para Jesus, não é? Mas era só eu ouvir um pregador falar, quem quer receber Jesus? Eu levantava a mão de novo e ia para lá, porque eu tinha a impressão que eu não tinha sido recebido ainda, que eu não tinha conseguido ainda. É assim que a gente começa, até que chega um momento que você vai passar a ter intimidade com Ele e não perde essa intimidade. O primeiro passo dessa amizade começa aqui, ó. Preste atenção. Está escrito no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Então começa aí a aproximação. Quando você recebe Jesus, quando você entrega a tua vida para Ele, então você vai ser transformado, transformada também em filho de Deus. E aí já começou uma aproximação que deve se aprofundar.
O aprofundamento é no dia a dia, é na tua perseverança, não desistindo de maneira alguma. Mas o primeiro passo é esse. Eu gosto muito do primeiro passo, porque eu consigo fazer com que algumas pessoas iniciem uma amizade sólida com Jesus. E aí depois nós vamos perseverar juntos para manter essa amizade sempre em dia. Eu gosto muito desse primeiro momento, então olhem todos para mim. Jesus tem muita coisa para te ensinar. Ele vai te passar tudo. Eu confesso a você que eu melhorei muito. Ainda não estou do jeito que eu queria. Ainda não estou do jeito que eu acho que eu devo ser. Por isso que eu estou perseverando. Por isso que eu continuo lendo, estudando, vindo para a igreja, pregando, servindo Jesus. Porque eu quero me aprofundar. Mas o João Ribe de hoje é totalmente diferente do João Ribe do passado. Então você hoje aqui vai começar um novo relacionamento com Jesus Cristo. E a partir de hoje, essa amizade vai se solidificar e vai se aprofundar. E a partir de hoje, a sua vida nunca mais será a mesma. Eu vou dizer uma coisa para você, depois que Jesus morreu na cruz, a vida do diabo nunca mais foi a mesma. E depois que Jesus morreu na cruz, a nossa vida também nunca mais será a mesma. Se você receber Jesus, a tua vida vai mudar totalmente e mudar para melhor. De um jeito que você nunca imaginou que fosse possível alguém mudar. Será que eu tenho jeito, pastor? Pode acreditar, Jesus dá jeito para tudo. Será que o meu caso tem solução? Fique tranquilo, tranquila, que tem solução. Eu sou prova disso. Você está vendo aqui um homem ressuscitado. Você está vendo um homem que nasceu de novo. Você está vendo um novo homem aqui. Eu sou prova disso. Muita gente aqui é prova disso. Muita gente aqui é capaz de dizer: Jesus transformou totalmente a minha vida. Quem aqui é capaz de levantar a mão e dizer isso? Jesus transformou totalmente a minha vida. É uma coisa impressionante o que Ele fez por mim, não é? Então olha quantos testemunhos aí. Ele muda mesmo. Liberta do vício, liberta do pecado, Ele liberta da escravidão, Ele vai dar sentido à sua vida, a alegria de viver, Ele vai transformar totalmente o teu dia a dia, o teu caminho. Vai ser uma coisa maravilhosa. Tudo o que você tem que fazer é levantar a mão para Ele e dizer: eu quero entregar a vida para Jesus. Pastor João Ribe, mas fácil desse jeito? Lógico que é fácil, porque se fosse difícil nem eu tinha conseguido. É fácil sim, é só você levantar a mão para Jesus, aí o resto é com Ele. Você só tem que fazer isso: eu entrego minha vida para Jesus e deixo o resto com Ele, amém? Aí você só tem que perseverar na presença dEle, só isso, e o resto é tudo com Ele, amém? Então eu vou fazer esse convite. Quantos aqui querem fazer uma amizade sólida com Jesus? Uma amizade profunda, uma amizade que só cresce. Quantos aqui querem ficar cada dia mais parecido com Jesus? Quantos aqui querem ficar cada dia mais próximos de Jesus? Quantos aqui querem receber Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Quem quer, erga a mão direita assim bem alto. Todos que querem. Olha que maravilha. Olha que maravilha, parabéns. Todos que ergueram as mãos, venham aqui para frente comigo, vem para cá. Vamos iniciar essa amizade. Hoje você vai colocar medo no diabo. A partir de hoje o diabo vai ter medo de você. Olha quanta gente que está chegando. Vamos aplaudir mais ao nosso Senhor Jesus. A partir de hoje vai começar uma operação maravilhosa na tua vida. Você vai ficar cada dia mais parecido com Ele. Ô glória, vamos aplaudir mais, igreja. Essa hora tem festa no céu, sabia? Nessa hora, sabia que tem festa no céu? Jesus disse que tem festa no céu. Os anjos de Deus cantam e dançam quando um pecador se arrepende.
Imagina, festa no céu por tua causa. Mas eu quero chamar aqui na frente também, você que já conhece a palavra. É tão difícil às vezes perseverar, eu sei disso. É difícil, mas é condição de salvação. Jesus disse: quem perseverar até o fim será salvo. O diabo, ele tem medo do salvo, mas ele tenta derrubar, viu? O diabo, ele sempre tenta derrubar, ele arma ciladas. Ele não desistiu nem de Jesus, hein? Sabendo que Jesus é o Filho de Deus, ele não desistiu de tentar derrubar Jesus. Então o diabo não desiste de tentar derrubar o salvo, desanimar você, abater a sua fé, fazer você fracassar, recuar. O diabo não desiste disso. E ele usa todo tipo de gente para te atacar. Você tem que entender que o diabo quer te derrubar. O diabo não quer você na igreja tomando santa ceia. O diabo não quer você aprendendo a palavra. O diabo não quer você com intimidade com Jesus Cristo. Ele tem medo de você, mas ele não desiste de te derrubar. Ele vai atacar você para te derrubar. E nós estamos vivendo uma época realmente difícil, viu? Que pena que nós estamos nessa geração por um lado, porque é uma geração que também está sofrendo os piores ataques do inferno. O mundo está doente por causa das drogas. A nova doença do Brasil chama-se crack. Nós estamos vivendo uma época tenebrosa, difícil. Por este lado, é triste a gente ser esta geração. Sabe quando o diabo ali, naquela hora, e o poder das trevas reuniu todo o inferno contra uma única pessoa para tentar destruir Jesus? O diabo sabe também que agora são os últimos momentos. Todo o inferno está reunido num ataque realmente brutal contra os servos de Deus, com armadilhas, ciladas, para te derrubar. O diabo não tem coragem de te enfrentar, mas ele coloca tropeços para você cair. Ele faz ciladas, armadilhas, ele põe o laço do passarinheiro para te prender. Então nós estamos vivendo por esse lado um momento difícil. A nossa geração, infelizmente, está vivendo uma época ruim. Mas por outro lado, a nossa geração pode ser considerada uma geração felizarda, porque nós vamos ser a geração que vai assistir o cumprimento daquela profecia que Jesus fez para Caifás. Em breve, tu verás o céu aberto, e o Filho de Deus vindo nas nuvens do céu, acompanhado por todos os seus santos anjos, com grande poder e grande glória. Nós vamos ser essa geração. Por isso que nós temos que perseverar. Por isso que agora a gente tem que ficar firme, viu? Você que está afastado, afastada, e você que está sem igreja, não é hora de desistir, não é hora de recuar. Esse é o momento de você se aproximar de Jesus, se apegar mais com Ele, colocar as coisas espirituais antes das coisas materiais. Colocar o reino de Deus antes do reino dos homens. E Jesus vai garantir tudo para você. É a hora de você se apegar com Deus como você nunca se apegou em toda a sua vida. É a hora. Porque o arrebatamento está aí às portas, ó. A qualquer momento as trombetas soarão. Estou falando sério. O único sinal que realmente falta para Jesus voltar é a pregação do Evangelho. Isso está sendo feito como nunca também. Até Paz e Vida, que é um ministério pequeno, está pregando em países lá fora. Nunca o Evangelho foi tão pregado como é atualmente. Só falta esse sinal, porque o resto está tudo aí diante dos nossos olhos. A qualquer momento começa o arrebatamento. Eu não sei o dia nem a hora, mas Jesus disse: você não sabe o dia nem a hora, mas você tem que vigiar.
Vigiai, porque não sabeis nem o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Não é hora de desviar, você tem que vigiar. Não é hora de desviar, você tem que vigiar. Diga comigo, igreja, não é hora de desviar. É hora de vigiar. Amém? Não é hora de se afastar. E quando você se afasta, você tem que voltar. E voltar solenemente, porque pode ser que o teu nome tenha sido riscado do livro da vida. Tem que voltar oficialmente. Senhor, estou voltando aos teus pés. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar a sentir a alegria da salvação, quero estar na tua casa, quero trabalhar, eu quero evangelizar, eu quero fazer alguma coisa. Então você que está afastado, você que está afastada, ou você que está se sentindo fraca ou fraco na fé, eu quero orar por você. Saia do teu lugar, vem aqui para frente também, vem para cá, vem para cá. Não é hora de desistir, não. Vamos orar uns pelos outros. Vamos dar as mãos, entendeu? Vamos nos unir, nós somos um corpo. Nós somos um corpo que tem que subir inteiro. Você não pode faltar nesse corpo, você é membro do corpo. Vem para cá. Vamos aplaudir bastante, igreja. Eu quero falar com quem está ouvindo pela rádio ou pela internet. Quer entregar a vida para Jesus? Se ajoelha ao lado do teu rádio ou se ajoelha ao lado do teu computador. Quero falar com você que ganhou esse DVD de algum pregador do telhado. Algum pregador do telhado fez uma cópia, te deu. E eu quero dizer que todas as nossas mensagens em CD ou DVD podem ser copiadas à vontade. Não é pirataria, pode copiar e distribuir à vontade, eu autorizo. Nós não queremos ganhar dinheiro com os CDs ou DVDs, nós queremos ganhar almas. Algum pregador do telhado te deu esse DVD e falou, assiste isso aqui. E você quer entregar a vida para Jesus agora? Ou quer voltar para Jesus agora? Jesus está te vendo aí. Se ajoelha ao lado do teu televisor. Vamos nos ajoelhar também? Você que está à distância, se ajoelhe aí ao lado do seu televisor, ao lado do seu computador, ao lado do seu rádio. Eu vou chamar aqui ao meu lado o pastor Neilton Rocha, meu filho na fé, e agora teu pastor também. Ele vai tomar conta de você. O pastor Neilton sabe que o pastor tem que cuidar das ovelhas direitinho, e ele vai cuidar de você. Você tem um pastorzão aqui, viu? Pessoa da mais inteira confiança, não só minha, mas do Espírito Santo também. Toda a igreja de pé, estenda a mão direita na direção de alguém que está ajoelhado aqui. E cada pessoa que está de joelhos, coloque a mão direita sobre o coração. Quem está longe, coloque a mão direita sobre o coração também. Você que está dirigindo e ouvindo a mensagem, quer entregar a vida para Jesus ou voltar para Jesus, coloque a mão direita sobre o teu coração, que você vai orar conosco agora. Presidiários. Às vezes tem 30, 50 numa cela e o rádio está ligado nesta mensagem. O Espírito Santo falou com você, hein, presidiário? Quer entregar a vida para Jesus? Se ajoelhe aí ao lado do teu rádio. Deixe os outros colegas da cela zombarem enquanto quiserem. Tinha 2 ladrões morrendo ao lado de Jesus, só um foi salvo. Um escarnecia, o outro pedia para Jesus se lembrar dele no reino. Só um foi salvo. Você presidiário, você que está numa cadeia, não ligue para os outros presos não. Deixe que eles zombem, não tem importância. Mas se ajoelhe ao lado do rádio aí, coloque a mão direita sobre o teu coração também, rapaz. Cada pessoa que está de joelhos, com a mão direita sobre o coração, e quem está dirigindo e com a mão direita sobre o coração, ore assim comigo, meu Deus e meu Pai, eu ouvi a tua santa palavra e eu quero ficar parecidíssimo com o Senhor Jesus, o Filho de Deus. E é por isso que eu me entrego agora e me rendo totalmente e recebo o Senhor como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador.
E eu quero que se cumpra na minha vida o que está escrito no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Que qualquer pessoa que receber Jesus é transformada também em filha de Deus. Eu quero, meu Pai, este poder agora. Eu quero ter a certeza que sou igual pela fé ao Senhor Jesus. E eu quero, cada dia mais, ficar semelhante ao Senhor. Eu quero me aprofundar na nossa amizade, na nossa comunhão, na nossa intimidade. Eu quero andar tão pertinho do Senhor, que eu fique igualzinho ao Senhor. Então vem, meu Pai, manda agora o Teu Espírito sobre mim, me purifica dos meus pecados com o sangue de Jesus e escreve o meu nome no livro da vida. Registra, meu Pai, que hoje eu dobrei os meus joelhos para me render de corpo, alma e espírito ao Senhor Jesus, o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, para todos sempre. Amém.